Alexandre Carvalho from BenJip Project, returning to continue show you this wonderful book, Olympia book, and from Sweden. And now I will show the Summer Olympics in Mexico City. Alexandre Carvalho, do Projeto BenJip, retornando para mostrar esse livro, continuar mostrando esse livro, Olympia Boken, um livro sueco, e continuando pelos Jogos de Verão disputados no México. Here the opening ceremony, Mongolian team, the Olympic Stadium. Here the Olympic off by Pablo Garrido and Avery Brundage opening the games, and Henriqueta Basílio, the first human to light the Olympic cauldron. Bem, aqui a cerimônia de abertura, um representante da Mongólia desfilando, uma pomba, né, que foi liberada aí para o símbolo da paz. Aqui o mexicano Pablo Garrido realizando o juramento olímpico. Avery Brundage, presidente do Comitê Olímpico Internacional, abrindo os jogos, e Henriqueta Basílio, primeira mulher a acender a pira olímpica. Então aqui já ingressando na parte dos esportes dos Jogos de Verão. Here the sports events from the Mexico City Olympics. Basketball, the game, and USA against Yugoslavia. USA won the gold medal in this game. Here another game, Yugoslavia defeated the powerful Soviet team. USSR won the bronze medalist. Yugoslavia was silver medalist and USA gold medal. USA had won the gold medal since Berlin Olympics in 1936. And here the game between Spain and USA. Aqui o basquetebol, um jogo da Iugoslávia contra os Estados Unidos. Aqui, Iugoslávia e Estados Unidos. Abaixo, o jogo União Soviética e Iugoslávia. União Soviética a primeira vez fora da final. A Iugoslávia disputou a final contra os Estados Unidos. E aqui um jogo Espanha e Estados Unidos. Here the boxing tournament, the heavyweight class, George Foreman from United States defeating Soviets Jonas Chepulis. Chepulis is from Lithuania. And here the Olympic podium, Ricardo Delgado from Mexico, winner of the gold medal, Artur Olek, Poland, in the lightest class. Ricardo Delgado from Mexico, gold, Artur Olek, Poland, silver. Servilho Oliveira, Brazil, the first Brazilian to win an Olympic medal in boxing tournament. And Léo Wabogo from Uganda. Aqui as competições de boxe, o George Foreman dos Estados Unidos, que teve grande sucesso como profissional, derrotando o Jonas Chepulis da União Soviética, e o mexicano Ricardo Delgado conquistando uma das medalhas de ouro nas categorias mais leves, à frente do Artur Olek da Polônia. O brasileiro aqui, o Servilho Oliveira, o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha olímpica no boxe, e o Léo Wabogo de Uganda, conquistando uma medalha também. Uganda que teve medalhas de 1968 a 1980 no torneio olímpico de boxe. Lembrando que Uganda teve um ditador, Idi Amin Dada, que era lutador de boxe e talvez tenha influenciado nessa popularização da modalidade em Uganda. Continuing the boxing tournament in Mexico City Olympics. Here boxer from Sweden, and more Olympic champions in action. Antonio Roldan from Mexico against Filipe Varunji from Kenya. And here the Olympic podium, Antonio Roldan, winner of the gold medal. United States, Robinson was the silver medalist, and bronze medals to Bulgaria's Mikhailov and Kenya's Varunji. And here another moment, the Soviet Valery Sokolov against Samuel Mugwa from Kenya. Sokolov was the winner in his weight class. Another champion here, the Poland Jerzy Kulej, winner of the gold medal
he was Olympic champion in 1964. And East German Manfred Volk, also winner in weight class and middle class, ahead Joseph Bessala from Cameroon. And another great champion here, Christopher Finnegan from Great Britain, winning his Olympic gold medal ahead USSR Alexei Kiselev. Aqui o torneio de boxe, o mexicano Antônio Roldan contra o queniano Felipe Varuinge. Varuinge perdeu para Antônio Roldan, que foi o campeão da categoria. Aqui um lutador sueco competindo contra o francês Constantino. O boxeador mexicano, o Antônio Roldan, conquistando a medalha de ouro à frente do Robson dos Estados Unidos, o búlgaro Mikhailov e o queniano Varuinge. O campeão Valerian, aqui está Valery, mas é Valerian Sokolov, campeão em cima do Samuel Mubugo, a categoria 54 quilos. Nos 67 quilos, ou 63,5, a vitória do Jerzy Kulej, da Polônia, foi campeão também em 1964. Outro campeão, Manfred Volk, da Alemanha Oriental, conquistou a medalha de ouro à frente do Joseph Bessala, de Camarões. Bessala foi o primeiro medalhista de Camarões em Jogos Olímpicos. E aqui o Christopher Finnegan, da Grã-Bretanha, conquistando a medalha de ouro, derrotando Alexei Kiselev, da União Soviética. Então, vários campeões nessa página. 1, 2, 3, 4, 5 campeões. 5 Olympic champions in these pages. And another champion here, another here. 7 Olympic champions. 7 campeões olímpicos do torneio de boxe. And more Olympic champions here. Boris Lagutin from USSR, winner of a gold medal, I guess 71 class. And Danas Pozniakas from also USSR, winner of a gold medal in 81 weight class. USSR won 3 gold medals in this Olympics boxing tournament. United States and Mexico won 2 gold medals each country. And here, the wrestling competitions, Sweden didn't win any medal, and here Pele Svensson against Romania Martinescu. Martinescu won Olympic medal. And here, another athlete, Matt Poikala, he didn't win medal and he was injured. Aqui o torneio de boxe, ainda continuando, Boris Lagutin, da União Soviética, venceu na categoria de 71 quilos. Lagutin foi campeão também em 1964 e medalhista em 1960. Outro soviético campeão, Danas Pozniakas, de descendência lituana, conquistou também a medalha de ouro, categoria até 81 quilos. E aqui as competições de luta. O sueco Pele Svensson com o romeno Martinescu e um atleta aqui, Matti Poikala, provavelmente finlandês, que se machucou nas competições. Here, more competitions in wrestling, Greco-Roman wrestling. Here, the gold medalist Janusz Varga from Hungary ahead Ion Basiu, Romania, and Ivan Kochergin from USSR in lightest class. Here, another moment, Hideo Fujimoto from Japan and Hizir Alakoç from Turkey. Another champion, another moment here, Morocco's Mohamed Mokrin and the USA Werner Holzer. Another fight, Jan Karlström from Sweden against Turkey, Siri Askar. Here, Olympic podium, Rudolf Vesper, Lothar Metz, winner of the gold medal, East German, and Valentin Olenik, USSR, in Bratislava, Simic, Yugoslavia. Simic was Olympic champion
I guess he was Olympic champion in 1964. And another moment here, also East German Rudolf Vesper, Olympic champion, and he won his fight against Karoli Bajko from Hungary. Bem, aqui competições de luta olímpica, no caso a luta greco-romana. O pódio de uma das categorias leves, aqui eu creio que é 57 quilos, János Varga, da Hungria, conquistou a medalha de ouro, à frente do Basiu, da Romênia, e Ivan Kochergin, da União Soviética. Eu queria aproximar mais para dar um foco melhor nesses atletas, para pegar esse pódio, mas está difícil, né? É difícil focalizar melhor. Aqui, o outro programa da máquina era melhor. Esse daqui, ele não foca muito próximo. Aqui o Varga, Basiu e Kochergin. Aqui o japonês, Fujimoto, contra o turco Alakoç. O norte-americano contra o marroquino, Mokrin Enholzer. Aqui o sueco, Carlson, contra o turco Askar. E mais um pódio. Dessa vez o Lothar Metz, da Alemanha Oriental, recebendo a medalha de ouro, a medalha de prata para o Valentin Olenik, da União Soviética, e o bronze, Branislav Simic, da Iugoslávia. Então aqui, ó, o Olenik, o Metz e o Simic. E abaixo, o outro campeão da Alemanha Oriental, Rudolf Vesper, derrotando Karoli Bajko, da Hungria. Here, more wrestling competitions. Swedish Nystrom against Ojala from Finland, and the great champion Bojan Radev from Bulgaria, winner of 2 Olympic gold medals, 1964 and 1968. Another wrestler here, Sweden, Ovan against Martinescu from Romania, Steven Pelle Svensson against Martinescu from Romania, and here the great champion from Hungary, Steven Kozma, in heavyweight class. Aqui as competições de luta greco-romana ainda, o Bertil Nystrom da Suécia contra o finlandês Teuvo Ojala, o grande campeão Bojan Radev da Bulgária, campeão em 1964 e também em 1968, categorias mais pesadas, né? Meio pesado. O outro aqui, o Martinescu da Romênia, derrotando o Pelle Svensson da Suécia, e o grande campeão da categoria mais pesada, Steven Kozma da Hungria, que venceu em 64 e 68, ambas as vezes derrotando o soviético Anatoly Roshin. Roshin foi campeão em 1972 e Kozma teve um acidente e acabou falecendo em 1970 ou 1971. Here, the freestyle competitions, Abdullah Movahed from Iran, winner of the gold medal, and Klaus Rust from West Germany. And here another moment in the Olympic facility to wrestling competitions. Aqui o Abdullah Movahed do México contra o Klaus Rust da Alemanha Ocidental. O Movahed conquistou a medalha de ouro. E aqui as instalações para as competições de luta. Here color photos, cycling events, road competition team, the Patterson brothers from Sweden, winner of silver medals, and here another great athlete, Patterson. Thomas Patterson. Eric, I don't know, Gosta Patterson, winner of the individual silver medal. Great result by Sweden in cycling events. Here another moment in color photos.
Ah, aqui, ó, falar em português que eu esqueci. Os ciclistas, né, os 4 irmãos da Suécia, ganhadores de medalha no ciclismo de estrada, conquistaram a medalha de prata. E aqui um deles, que também conquistou a medalha, acho que é o Gösta Peterson, conquistou a medalha individual. Continuing here, more Olympic photos in swimming. The great result by Deb Meyer, United States, winner of three gold medals in women's competition. And here, the Czechoslovakia's Vera Czaslavska, winner of 4 Olympic gold medals and 6 Olympic medals in these Olympics. And Japanese Sawao Kato, winner of 3 gold medals, 4 Olympic medals, 3 gold in men's competitions in gymnastics. Aqui a Deb Meyer dos Estados Unidos, vencedora da prova de 800 metros nado livre na natação. A Vera Czaslavska, aqui a Deb Meyer. Vera Czaslavska, da Tchecoslováquia, uma das maiores ginastas, se não a maior ginasta da história olímpica, mais completa, ganhadora de 4 medalhas de ouro individuais, foi campeã olímpica em todas as provas individuais da ginástica artística, a única mulher a conseguir esse feito, e o japonês Sawao Kato, que conquistou 4 medalhas nesses Jogos do México, incluindo 3 de ouro. And here more wrestling competitions. Here freestyle wrestling tournament. Karoli Baiko from Hungary and Ali Mohammad Monem from Iran, Monem and Baiko. Another moment here, Abdullah Movahed from Iran against Guy Marchand from France, and Klaus Rost against Roger Thiel. Another moment in freestyle competitions. Aqui competições de luta livre, o Karoli Baiko da Hungria contra o Ali Mohamed do Irã. Outro luta aqui, Abdullah Movahed do Irã contra o Guy Marchand da França. E o outro momento, Roger Thiel contra o Klaus Rost, todos no torneio de luta livre. More Olympic moments in freestyle competitions. Here, 2 Olympic podiums, and above the podium, and Mahmoud Atalay from Turkey, winner of gold medal. Daniel Hoban, France, silver medalist. Hoban won Olympic medal in Greco-Roman wrestling too. And the bronze medalist Dagsarum Purev from Mongolia. Another podium here in heavyweight class. Gold medal to Alexander Medved from USSR. Wilfred Dietrich, German silver medalist. And Osman Duraliev from Bulgaria. Silver medalist Duraliev from Bulgaria. And the bronze medalist Wilfred Dietrich from Germany. Osman Duraliev, silver medalist. Alexander Medved, gold medal, 2-time Olympic champion. And Wilfred Dietrich, the bronze medalist. Medved will be Olympic champion again 4 years later in Munich Olympics. And Wilfred Dietrich was Olympic champion in freestyle wrestling in 1960 Olympics. And here Wilfred Dietrich against Canada's Harry Garris. Aqui as competições de luta livre. O Mahmoud Atalay conquistou a medalha de ouro numa das categorias, à frente do Daniel Hoban da França, e o competidor da Mongólia, Dagvasurin Purev, ficou com a medalha de bronze. Abaixo, a categoria mais pesada, medalha de ouro para o Alexander Medved, da União Soviética, prata para o Osman Duraliev, da Bulgária, e medalha de bronze para o Wilfred Dietrich, da Alemanha Ocidental. O Medved foi campeão em 1964, numa categoria menor, e o Dietrich foi campeão olímpico em 1960, ano que a União Soviética não obteve medalha de ouro no torneio de luta livre. E aqui abaixo,
o Wilfred Dietrich em ação contra o canadense Garris. Here, another moment in cycling competitions. The Peterson brothers competing, they won the silver medalist in this team competition. And here the Olympic podium. Aqui os irmãos, né, os irmãos Peterson, né, Sture, Gosta, Thomas e Eric, competindo na prova de estrada por equipes, conquistaram a medalha de prata. Here the Olympic podium in road competition, team competition, gold medal to Netherlands, silver medal Sweden, bronze medalist Italy, and here the Swedish team crossing the final line and getting his silver medal. Aqui a competição de estrada por equipes. A medalha de ouro ficou com a Holanda, à frente da Suécia, dos irmãos Peterson, que ficaram com a medalha de prata, e os italianos foram os medalhistas de bronze. E os suecos aqui também cruzando a linha de chegada. Here, the individual competition in road event, individual event in road cycling, and Pierfranco Vianelli from Italy crossing the line and getting the gold medal. Here, the individual event and Pierfranco Vianelli crossing the finish line. Aqui a competição de ciclismo individual, os atletas no seu percurso. O italiano Pierfranco Vianelli cruzando a linha de chegada e conquistando a medalha de ouro. More Olympic moments. Here the track competition in cycling. As competições de pista no ciclismo. Here Pierre Trentin, France, winner of the kilometer event. Daniel Rebiard, France, winner of the gold medal individual pursuit. Here another athlete, Sweden, Jupp Heynckes. He didn't win any medal. And here the Denmark team, winner of the team pursuit event, ahead West German. West German was disqualified. Later the West Germans won the silver medal. And sprint competition, Daniel Morellon from France won the gold medal ahead Turini, Giordano Turini from Italy. And here in tandem sprint, tandem event, gold medal to France, Pierre Trentin and Daniel Morellon won the gold medal in tandem competition ahead Netherlands, Johannes Janssen and Levin Levzin. Aqui as competições de ciclismo, Pierre Trentin venceu a prova do quilômetro. A França teve um desempenho fantástico. Daniel Rebiard foi o campeão na perseguição por equipe. Aqui um competidor da Suécia, que não obteve medalha. O time da Dinamarca, campeão na perseguição por equipes. O francês Daniel Morellon, vencedor na prova de velocidade à frente do Turini da Itália. E o Morellon, junto com Trentin, vencendo a prova de velocidade tandem. Então temos aqui Pierre Trentin, o campeão do quilômetro. Daniel Rebiard, campeão na perseguição individual. Aqui um competidor sueco, a equipe dinamarquesa, vencedora na perseguição por equipes. O Daniel Morellon derrotando o italiano Turini na velocidade. E no tandem, a vitória de Daniel Morellon e Pierre Trentin à frente da dupla holandesa. Great moments, and in one page we have 5 Olympic gold medals. The soccer
tournament. Gold medal to Hungary ahead Bulgaria. Hungary defeated Bulgaria in Olympic final, and Mexico lost the bronze medal against Japan. Japan winner of the bronze medal in soccer tournament. Aqui o torneio de futebol, a Hungria conquistou a medalha de ouro com uma vitória de 4-1 sobre a Bulgária. Um jogo que teve muitas expulsões. Aqui os jogadores búlgaros e húngaros. O Japão conquistou a medalha de bronze à frente do México. E aqui a torcida jogando, né, se manifestando contra o nível técnico do jogo Hungria e Bulgária, que foi muita confusão. Here, track and field competitions. Alfred Orter, United States, won his 4th Olympic gold medal in discus throwing. And here, the 100 meters in track and field, gold medal to USA, Jim Hines, silver medal, Lennox Miller from Jamaica, and bronze medal, Charles Green from United States. Aqui as competições de atletismo. O Alfred Orter dos Estados Unidos, ganhador da 4ª medalha de ouro no lançamento do disco, primeiro atleta a vencer um mesmo evento 4 vezes seguidos, um evento individual. E aqui a final dos 100 metros. O Jim Hines dos Estados Unidos conquistou ouro, Lennox Miller, Jamaica, prata, e Charles Green dos Estados Unidos foi o medalhista de bronze. More moments here. The 100 meters events, gold medal to United States, Jim Hines, silver medal, Lennox Miller, Jamaica, and bronze medal, Charles Green, United States. Here, the athletes crossing the finish line, and here, the photo chart of this event, and the Olympic champion, Jim Hines. Another moment here, 200 meters event, gold medal to Tom Smith ahead John Carlos, bronze medalist, and here below John Carlos and Tom Smith, because giving autographs, because he's their Black Power protest. Aqui as competições de atletismo, a final dos 100 metros, cruzando a linha de chegada, o photo finish, e o Jim Hines, o Tom Smith nos 200 metros e o John Carlos nas suas manifestações. Então, aproximando, final dos 100 metros, atletas cruzando a linha de chegada. Aqui. A foto da chegada. Estados Unidos, Jamaica, Estados Unidos. Jim Hines conquistando, ganhador da medalha de ouro. E aqui os 200 metros, o Tom Smith quebrando o recorde mundial, 19,83, endergueu os braços antes da linha de chegada, poderia ter feito uma marca mais absurda ainda. E à esquerda, o John Carlos, ganhador da medalha de bronze. Os dois fizeram um movimento do Black Power no pódio e foram expulsos dos Jogos Olímpicos. Aqui os dois, Smith e Carlos. More track and field competitions. The 400 meters event, gold, silver, and bronze medalist to United States. Gold medal, Lee Evans. Silver medal to Larry James. And bronze medalist Ron Freeman. United States, winner of gold, silver, and bronze medals. The athletes here and here, the Olympic final. And the 800 meters event, gold medal to Australia's Ralph Dobell ahead Wilson Kiprugut from Kenya, and here the finish line, Dobell overtake Kiprugut from Kenya. Aqui as finais dos 400 metros, na prova final a virada na curva, a chegada, a medalha de ouro aqui para o Lee Evans, à frente do Larry James e do Ron Freeman. E os atletas, após a prova, cansados, né, principalmente por causa do efeito da altitude. Os 800 metros, Ralph Dobell da Austrália à frente do Wilson Kiprugut do Quênia.
Em um momento, outra tomada da chegada, os Estados Unidos ficaram com o Farrell, conquistou a medalha de bronze. Os Estados Unidos garantiram a medalha de bronze nessa prova, ouro para a Austrália, double, e medalha de prata para o Quênia. Another moment here, 1500 meters event, gold medal to Kipchoge Keino from Kenya, and silver Jim Hyun, United States, and bronze medal West German. Here, one photo in elimination event. Aqui as competições dos 1.500 metros, a vitória do Kipchoge Keino do Quênia à frente do James Hyun dos Estados Unidos, com a Alemanha Ocidental ficando com a medalha de bronze. E no momento da prova, os competidores nas eliminatórias dos 1.500 metros. Aqui fala do Anders Garderud estar competindo nessa prova. Garderud depois foi vencedor do... Ele aqui, ó, Garderud. Foi vencedor dos 3.000 metros com obstáculos nos Jogos Olímpicos de 1976. Here, Anders Garderud, future Olympic champion in 3,000 meters steeplechase. High jump competition in color photo, the gold medal to Richard Fosbury, United States, and here 110 meters hurdles competition, gold medal to Willie Davenport from United States. Aqui a competição do salto em altura na foto colorida, o Richard Fosbury dos Estados Unidos conquistando a medalha de ouro, e aqui o Willie Davenport também dos Estados Unidos vencendo os 110 metros com barreiras. More competitions here, and 5,000 meters, gold medal to Mohamed Gamoud from Tunisia, silver medal Kipchoge Keino from Kenya, and bronze Naftali Temu from Kenya. Here another moment in, I guess this event is the 1500 meters, gold medal to Kipchoge Keino from Kenya, and the 100 meters event, gold medal Jim Hines, silver Lennox Miller, bronze Charles Green. Another moment here, 5,000 meters event, gold medal to Mohamed Gamoud from Tunisia, and Mohamed Gamoud on the podium. Another athlete here, Naftali Temu, and Ron Clark from Australia. Aqui na foto colorida, os 5.000 metros, vitória do Mohamed Gamoud, primeiro tunisiano a conquistar uma medalha de ouro olímpica. Venceu os 5.000 metros. Aqui a disputa dos 1.500 metros, medalha de ouro Kipchoge Keino do Quênia. E os 100 metros, vitória do Jim Hines à frente do Lennox Miller e do Charles Green. Competição dos 5.000 metros, vitória do Mohamed Gamoud à frente do Ron Clark, que não obteve medalha nesses jogos, passou muito mal durante as competições. E o Naftali Temu, creio que seja o Naftali Temu, esse aqui o 575, que foi campeão dos 10.000 metros. E aqui o Mohamed Gamoud, primeiro campeão olímpico da Tunísia na história em qualquer esporte. More competitions here, the 10,000 meters event, the competitors in action, and Kipchoge Keino and Ron Clark. This is not Naftali Temu. Naftali Temu is 575 number and not here. Here is Kipchoge Keino. Ron Clark didn't finish the event. He collapsed. And here Naftali Temu crossing the finish line, winning the gold medal ahead Mamu Wold from Ethiopia. Gold to Kenya and bronze to Ethiopia, and silver Ethiopia, and bronze I guess was Mohamed Gamoud from Tunisia. And here
the athletes celebrating the Olympic gold medal. Aqui a prova dos 10.000 metros, a largada dos atletas, os atletas durante a prova. Outro momento aqui, o Kipchoge Keino junto com o Ron Clarke, o grande Ron Clarke, recordista mundial, grande nome do atletismo na época, mas não se deu bem na altitude do México. E o Mamu Wold atrás ali, ganhador da medalha de bronze. O Ron Clarke abandonando a prova. E aqui, cruzando a linha de chegada na frente, o Naftali Temu, do Quênia, conquistando a medalha de ouro à frente do Mamu Wold, da Etiópia. O Mamu Wold vai vencer a prova de maratona. E aqui o abraço entre o Naftali Temu e o Kipchoge Keino. Keino campeão dos 1.500 e o Temu vencedor dos 10.000 metros. Another moment here, the marathon competition. The athletes in the beginning of the event, and here Abebe Bikila, Olympic champion in Rome and Tokyo Olympics. Here Mamu Wold, and Mamu Wold winning the third Olympic gold medal to Ethiopia. Aqui a largada, né, da prova a prova da maratona. O grande Abebe Bikila aqui na frente, ele que foi campeão na maratona, esse número 1 aqui, ó, campeão na maratona em 1960 e 64. O Mamu Wold da Etiópia durante a prova e Mamu Wold conquistando a terceira medalha de ouro da Etiópia na maratona em Jogos Olímpicos. Here, 110 meters event hurdles. Here, the USA Coleman, and here, Hall from United States in the semi-final run. And here, in the Olympic final, gold medal to Willie Davenport, United States, silver Irving Hall, United States, and bronze medal Ed Ottos from Italy. Aqui a final uma eliminatória dos 110 metros com barreira, o Coleman dos Estados Unidos, que não ganhou medalha individual. Nessa prova, o Hall dos Estados Unidos cruzando a linha de chegada em primeiro lugar na semifinal. E a final da prova, a medalha de ouro, o 266, Willie Davenport conquistando a medalha de ouro à frente do Hall, aqui na extrema esquerda. E a medalha de bronze do lado do Davenport, o Ottos, Ed Ottos, da Itália. Aqui o medalha de prata Hall, Davenport e Ottos, os medalhistas dos 110 metros com barreiras. Again, the 400 meters hurdles, the last curve, and the final gold medal to David Hemery from Great Britain, Hennig from Germany, Gerhard Hennig, silver medalist, and Britain Sherwood, winner of the bronze medalist. United States didn't win any medal in this event. And 3,000 meters steeplechase, gold medal to Amos Biwott from Kenya, and Benjamin Kogo from Kenya, silver medalist. United States won the bronze medal in this event. Here, the event Gaston Rolland, Olympic champion in 1964, and here the gold medal by gold medalist Amos Biwott. Aqui a prova dos 400 metros com barreira, a final, o David Hemery do Reino Unido conquistou a medalha de ouro à frente do Gerhard Hennig da Alemanha Ocidental e do Sherwood também do Reino Unido. Os Estados Unidos não obtiveram medalha. E aqui cruzando a linha de chegada, o David Hemery, o Hennig e o outro britânico não aparece na foto. Nos 3.000 metros com obstáculo, a vitória desse daqui, ó, do Amos Biwott do Quênia, iniciou a tradição do Quênia nessa prova. O Quênia fortíssimo nessa prova dos 3.000 metros com obstáculos, e o Benjamin Kogo, ganhador da medalha de prata. Amos Biwott, o campeão da prova, e aqui
nessa prova, né, nessa disputa, o 738, Gaston Roland, da Bélgica, que foi campeão 4 anos antes nos Jogos de Tóquio. Another moment here, the relay competitions, aqui as competições de revezamento. United States won the gold medal ahead Cuba and bronze medal France. Here, Jim Hines crossing the finish line ahead Cuban runner. And here, the 1600 meters relay and silver medal Kenya, gold medal United States, and bronze medal West Germany. High jump competition, gold medal to Richard Fosbury from United States. He used the back jump and became popular between the high jumpers. Richard Fosbury won the gold medal. Aqui as competições de atletismo, os revezamentos. O 4 por 100 vitória dos Estados Unidos, à frente de Cuba e França. Aqui a Alemanha Oriental, Estados Unidos e Cuba e a França. Jim Hines conquistando a medalha de ouro, ele que foi campeão dos 100 metros, fechou o revezamento americano para conquistar também a medalha de ouro. E o revezamento 4x400, que os Estados Unidos conquistaram a medalha de ouro. Ao centro, a medalha de prata ficou com Quênia e o bronze foi para a Alemanha Ocidental numa forte disputa contra a Polônia. E no salto em altura, vitória do Richard Fosbury dos Estados Unidos, foi realizando esse salto de costas. Ele acabou popularizando esse salto, conquistou a medalha de ouro. E aqui ele também cruzando o sarrafo, ultrapassando o sarrafo. More jumping competitions. Long jump competition was won by Robert Beamon. He set world record 8.90 meters, strong mark and strong record, and the record is Olympic record yet. And here the pole vault competition, pole vault, gold medal to Robert Chigrin, United States. Chigrin helped the United States to keep invincible since 1896 Athens Olympics to 1968 Olympics. And here Klaus Schiprovsky from West Germany, winner of the silver medal. Aqui as competições de salto, salto em distância. Robert Beamon conquistou a medalha de ouro com a marca de 8,90 metros, um recorde que ainda é recorde olímpico, e o recorde foi mundial até 1991, quando Mike Powell pulou 8,95 metros e quebrou o recorde mundial. Aqui Robert Chigrin dos Estados Unidos vencendo a prova, o Robert Beamon. Aqui o Robert Chigrin dos Estados Unidos vencendo a prova do salto com vara e manteve a tradição dos Estados Unidos campeões desde 1896 na prova. Aqui outro atleta, o Klaus Schiprovsky da Alemanha Ocidental, medalhista de prata, e um atleta da Suécia. And more events here in track and field, and more jumping events. And triple jump, gold medal to Viktor Saneyev from USSR, and bronze medalist Giuseppe Gentili from Italy. In throwing events, Ricky Brook from Sweden didn't win any medal, and Alfred Warter won his 4th Olympic gold medal, and in shot put event, gold medal to Rand Madsen from United States. Nas competições de salto, aqui no salto triplo, medalha de ouro para o Viktor Saneyev, da União Soviética, quebrou o recorde mundial com 17,39 metros. Giuseppe Gentili, da Itália, foi o medalhista de bronze com 17,22. 17,27 saltou o brasileiro Nelson Prudêncio, medalhista de prata. Aqui o Ricky Brook, fortíssimo competidor da Suécia no disco, mas não obteve medalha. Entretanto, o Alfred Orter dos Estados Unidos conquistou a medalha de ouro no lançamento do disco, sua 4ª medalha de ouro seguida,
E no arremesso de peso, Randy Matheson, dos Estados Unidos, conquistou a medalha de ouro com uma marca acima dos 20 metros. Matheson was the first athlete to do shot put over 20 meters. Javelin throwing competitions, gold medal to USSR Ioannis Lucis. Here the Olympic champion in hammer throwing, Gyula Zivotsky from Hungary, and here Ak Nilsson from Sweden in javelin competition. And more competitions here. Decathlon, gold medal to William Toomey, United States, and here West German Hans-Joachim Wald, silver medalist, and another athlete here, Kurt Bedling, also West German, winner of the bronze medal. And another athlete here, Kirst from East German, he didn't win medal. Aqui as competições ainda de lançamento, o Ioannis Lucis da União Soviética vencendo no lançamento do dardo, Gyula Zivotsky da Hungria campeão no martelo, um atleta sueco realizando o lançamento do dardo, o William Toomey dos Estados Unidos campeão do decathlon aqui na prova de 1.500 metros, o Kirst da Alemanha Oriental e outro atleta, o alemão, o Kurt Bedling, que foi medalhista de bronze do decathlon. The humans here, one more moment, and here the humans competitions, the 100 meters event. The gold medal was won by Waimea Taius from United States. Waimea Taius won the gold medal in 100 meters event. Ahead Barbara Farrell, also United States, and Irena Shewinska from Poland was the winner, was the bronze medalist. Here the 200 meters event, gold medal to Irena Shewinska, silver medal and bronze medals to Australia, Haileen Boyle, silver medalist, and Jennifer Lamy, bronze medalist. United States didn't win any medal in this event. And here the gold medal in 400 meters event to France, Colette Besson. Aqui as competições de velocidade, as competições femininas. Waimea Taius dos Estados Unidos venceu a prova dos 100 metros. Foi bicampeã, ela foi campeã também em 1964. Aqui o pódio da prova, Waimea Taius com a medalha de ouro, Barbara Farrell dos Estados Unidos, medalhista de prata, e Irena Shewinska da Polônia foi a medalhista de bronze, que é a prova, as três medalhistas desses 100 metros. A prova de 200 metros, a polonesa Irena Shewinska cruzando a frente, da Haileen Boyle da Austrália e a Jennifer Lamy também da Austrália, medalhista de bronze. E aqui a Colette Besson da França, a campeã da prova individual dos 400 metros. 800 meters event, gold medal to United States. Madeleine Manning won the gold medal. And here the 8 meters hurdles gold medal to Maureen Cart from Australia. Pamela Kilburn, also Australia, was the silver medalist, and Cheng Chi from Taiwan won the bronze medal. Here Maureen Cart winning her Olympic gold medal ahead Cheng from Taiwan. Another moment here, 400 meters relay, human, gold medal to United States, silver Cuba, and bronze USSR. Here the final, United States winning the gold medal in 400 meters relay event ahead Cuba, and USSR didn't appear in the photo. Aqui as competições femininas, 800 metros, vitória da Madeleine Manning, aqui dos Estados Unidos, conquistou a vitória na prova dos 800 metros feminina. E os 80 metros com barreira, medalha de ouro para Maureen Card da Austrália, prata para Cheng da China, da Formosa, e medalha de bronze para Pamela Kilburn, também da Austrália. E elas aqui cruzando a linha de chegada, a Card e a Cheng.
nos 4 por 100 metros revezamento, ouro para os Estados Unidos à frente de Cuba e União Soviética. E aqui cruzando a linha de chegada, a Waimea Tiles, cruzando a linha de chegada à frente da cubana, né? Aqui a representante de Cuba, e a União Soviética ficou com a medalha de bronze, primeira medalha da União Soviética no revezamento 4 por 100 metros feminino. More moments here in high jump competitions. Gold medal to Miroslava Reskova from Czechoslovakia, and in long jump gold medal to Romania's Viorica Viscopoleanu. Aqui as competições de salto feminino, Miroslava Reskova da Tchecoslováquia venceu o salto em altura feminino, ela aqui celebrando. E no salto em distância, Viorica Viscopoleanu da Romênia também conquistou a medalha de ouro no salto em distância. Throwing competitions, gold medal to Margita Gummel from East Germany. In discus throwing, gold medal to Lia Manoliu from Romania, ahead Liesl Westermann from West Germany, and Yolanda Kleiber from Hungary, and here Angela Nemeth from Hungary, winner of the gold medal in javelin throwing. Aqui as competições femininas de arremesso, né? Aqui a Margita Gummel da Alemanha Oriental vencendo o arremesso de peso feminino. No lançamento de disco, medalha de ouro para Lia Manoliu da Romênia, à frente da Liesl Westermann da Alemanha Central e Yolanda Kleiber da Hungria. E no dardo, a medalha de ouro da Angela Nemeth, também da Hungria. Hungria, uma boa participação nesses Jogos de 1968. And in pentathlon competition, gold medal to Ingrid Becker, West Germany. E na prova do pentatlo, a medalha de ouro para a alemã ocidental, a Ingrid Becker, conquistou a medalha de ouro. Here, fencing competitions, Pilar Holden, Kerstin Palm from Sweden against Elena Novikova from USSR. Novikova was the Olympic champion. Here, another moment in individual floret, Ionel Drimba from Romania won the gold medal over Daniel Revenu from France. Another moment here, Jean Allemand from France against Gianluigi Saccaro. In EP competition, Saccaro was the bronze medalist, and here the French team winner of the gold medal in floret team competition. Another moment here, Joseph Kuchar from Hungary against Jean Allemand from France. The Olympic champion here in EP event, Hungary, ahead USSR and Poland. And here, Jerzy Pawlowski, winner of the gold medal in individual sabre, and Vladimir Nazlimov celebrating the gold medal in sabre team competition. Aqui no florete individual, o Ionel Drimba da Romênia ganhou a medalha de ouro à frente do Daniel Revenu da França, tremendo muito. Revenu e Drimba. Que o italiano Saccaro caiu contra o alemão da França caiu contra o Saccaro da Itália. O timaço da França, campeão no florete por equipes. Kuchar da Hungria contra o alemão da França. Kuchar foi campeão da prova individual de Jozo Kuchar. E a Hungria também venceu por equipes. A Hungria venceu por equipes, conquistou a medalha de ouro à frente da União Soviética e da Polônia. Na competição por equipes, no sabre, vitória da União Soviética, Vladimir Nazlimov, ele jogado para cima, né, comemorando. E o Jerzy Pawlowski, veterano polonês, venceu a prova individual no sabre. Here, Olympic champions in fencing competitions. Here, another moment in fencing competitions, Kerstin Palm from Sweden, celebrating her victory over Marie Depetri from France, and here Kerstin Palm against Pilar Holden from Mexico. And here the powerful Soviet team, winner of the gold medal in team competition floret. Aqui a sueca Kerstin Palm contra a Maria Depretz da França, e ela aqui contra Pilar Holden do México, não obteve medalha. E aqui o timaço soviético,
Tatiana Samuzenko, Galina Gorokhova, Alexandra Zabelina, Helena Novikova e Svetlana Tirkova. Time soviético, vencedor da prova campeã na prova do florete por equipes. Gymnastics competitions. Here, the great Vera Czaslavska from Czechoslovakia, winner of 6 Olympic medals, including 4 gold medals. Aqui a Vera Czaslavska, vencedora, dominou as provas de ginástica, obteve 6 medalhas, 4 delas de ouro. More gymnastics competitions here. Mais competições de ginástica aqui. O Mikhail Voronin from USSR, winner 7 Olympic medals, including 2 gold. The powerful Japanese team, winner of the team competition. Japanese gymnasts won 6 gold medals in Mexico Olympics. And here, the floor competition, gold medal to Sawao Kato from Japan, Akinori Nakayama and Takeshi Kato, Akinori Nakayama and Sawao Kato. And here, Italy, Franco Menichelli, Olympic champion in 1964. He was injured in his leg. Another athlete here from Finland, Olli Laiho, winner of Olympic medal in pommel horse. And the great champion in pommel horse, Miroslav Cerar from Yugoslavia, the only gymnast out Japan and USSR to win Olympic gold medal in men's gymnastics in Mexico Olympics. Aqui as competições de ginástica, o Mikhail Voronin da União Soviética, ganhador de 7 medalhas, 2 de ouro. A equipe japonesa, vencedora da competição por equipes, Yukio Endo, Sawao Kato, Mitsutsu Kahara, Eizo Kenmotsu, Akinori Nakayama atrás. Os competidores japoneses medalhistas no solo, Takeshi Kato, Akinori Nakayama e Sawao Kato. Franco Menichelli se machucando, campeão no solo em 1964, se machucando aqui nos Jogos. Olli Laiho, medalhista da Finlândia no cavalo com alças. E o Miroslav Cerar, da Iugoslávia, aqui no cavalo com alças, o único atleta fora de União Soviética e Japão a conquistar uma medalha de ouro na ginástica masculina nesses Jogos do México. Aqui as competições femininas. Here the human competitions. Karin Jantz from East Germany, one of the best gymnasts from East Germany. And here the Olympic podium in floor competition. Gold medal to Larissa Petrik and Vera Czaslavska, and bronze medal to Natalia Kuchinskaya. And here the podium competition. Gold medal to USSR team event, East Germany silver medal and bronze medal gold medal USSR, silver medal Czechoslovakia, and East German bronze medal. In walking competitions, in track and field, Vladimir Golubnich won the gold medal ahead José Pedraza in 20 kilometers event. And here, Vladimir Golubnich in the Olympic Stadium and Peter Frank, West German, behind him. Aqui as competições de ginástica feminina. A Karin Jantz, uma das melhores ginastas da Alemanha Oriental, ela foi destaque depois, 4 anos depois, nos Jogos de Munique. Grande atleta, grande ginástica, a Karin Jantz. Aqui a premiação do solo, a medalha de ouro. Aqui a Vera Czaslavska, junto com a Larissa Petrik, e a Natalia Kuchinskaya conquistou a medalha de bronze. Aqui nessa prova. E competição por equipes. A medalha de ouro para a União Soviética, prata para a Tchecoslováquia aqui, e o bronze para a Alemanha Oriental. Aqui as soviéticas, a Voronina, Turisheva, Petrik, Kuchinskaya. As soviéticas
No atletismo, marcha de 20 km, Vladimir Golubnich, que errou o percurso, conseguiu se recuperar e derrotou o Pedraza do México, por isso a diferença tão pequena. E aqui ele saindo do estádio, o Golubnich, e atrás dele o Peter Frankel da Alemanha Oriental. More events here. 50-kilometer event. Christoph Horn from East Germany, winner of the gold medal. And here another athlete, Vincent Hill from Great Britain. And against Christoph Horn. Aqui na marcha de 50 km, a vitória do Christoph Horn, da Alemanha Oriental. E ele aqui contra o Hill, do Reino Unido. Canoeing competitions for kayak 4, gold medal to Norway, ahead Romania. Here, Romania against Norway. And here, the powerful Norway team, winner of the gold medal. Aqui, a marcha de 50 km, o Christoph Horn da Alemanha Oriental. Aqui ele passando o Nihil do Reino Unido. Nas provas de canoagem, a medalha de ouro no caiaque 4.000 metros para a Noruega, frente da Romênia. E aqui os noruegueses comemorando a conquista dessa surpreendente medalha de ouro. More canoeing competitions here. Rolf Peterson and Mihaly Hess. Mihaly Hess won the gold medal in individual events in kayak. Rolf Peterson didn't win any Olympic individual medal here in Mexico City. And the Olympic podium, gold medal to Mihaly Hess from Hungary. Silver medalist Alexander Chaparenko from USSR. And Erik Hansen from Denmark, winner of the bronze medal. Here, the individual event gold medal to Tibor Tatai from Hungary, ahead Erhard Detlef from West Germany. And in canoe competitions, pairs gold medal to Romania, Ivan Patzaikin and Sergei Kovalyov. Aqui as competições de canoagem, o Mihaly Hess com o campeão de Tóquio, Rolf Peterson, da Suécia. Aqui o Rolf Peterson, que não obteve medalha individual nesses jogos. E o pódio da prova, o Mihaly Hess da Hungria ficou com a medalha de ouro, à frente do Alexander Chaparenko da União Soviética. E a medalha de bronze foi para o Erik Hansen. Erik Hansen da Dinamarca. Grande momento aqui desses jogos. Chaparenko, Hansen e o Mihaly Hess. Chaparenko, Hansen e Hess. E na prova de canoa, a vitória aqui do Tibor Tatai da Hungria, à frente do Detlef Lev da Alemanha Ocidental. E no pódio, na prova de duplas, medalha de ouro, Ivan Patzaikin e o Sergei Kovalyov. In human event, gold medal to West Germany in pairs event in kayak. Gold medal to Anna-Maria Zimmermann and Roswitha Esser. And individual event was won by Ludmila Pinaeva Rivodoziuk from USSR. Here, the West German win the gold medal, and Rivodoziuk winning his Olympic gold medal, and the Swedish team. Aqui a canoagem, né, na prova de duplas, a Alemanha Ocidental ganhando ouro. Aqui com a Esser e a Zimmermann, Rivodoziuk da União Soviética vencendo a prova individual, e o canoísta sueco aqui uma competição eliminatória. And field hockey. In field hockey, gold medal here. The fight again, the game
between East Germany and Japan. And here the Olympic final, Pakistan won the gold medal, defeating Australia in the final game. Aqui as competições de hóquei, o Japão contra a Alemanha Oriental, e a final que teve a vitória do Paquistão sobre a Austrália. Well, I will stop here. I guess there are more events to show, and the video is very big. I will continue. Here, the modern pentathlon, Björn Ferm from Sweden won the gold medal. Aqui o pentatlo moderno, medalha de ouro para o Björn Ferm da Suécia. E essas fotos são fotos da atuação do Björn Ferm nas competições de hipismo, esgrima, natação e tiro ao alvo. Here in this event, Björn Ferm competing in equestrian events, fencing, shooting and swimming. Another moment in modern pentathlon, Björn Ferm, winner of the gold medal here in the running competition. Björn Ferm in the Olympic podium. The powerful Hungarian team, winner of the gold medal, Ferenc Torok, András Balcsó and Esteban Mona. Here, András Balcsó, winner of the silver medal. And here, the Swedish team, winner of the bronze medal, but the team was disqualified and France won the bronze medal. Aqui as competições, né? O Björn Ferm da Suécia na competição de corrida. Aqui o Björn Ferm da Suécia no pódio. O András Balcsó da Hungria passando mal. Os húngaros campeões por equipe. E aqui os suecos ganharam medalha de bronze, mas depois foram desclassificados. Equestrian events here. Josef Neckermann from West Germany, winner of the silver medal. The great Ivan Ximov from USSR, winner of the individual event in dressage competition. And here, the powerful West German team, Neckermann, Lieselot Linsenhoff and Rainer Klink, winners of the gold medal. Aqui a competição de adestramento no hipismo, Josef Neckermann da Alemanha Ocidental, medalhista de prata. Ivan Ximov da União Soviética, bronze. E os campeões por equipes, Neckermann, Josef Neckermann, Lieselot Linsenhoff e Rainer Klink, todos eles da Alemanha Ocidental. More equestrian competitions here. The gold medal in 3-day event, Joseph Jean-Jacques Guyon from France. The Great Britain team won the gold medal in team event. Here, an athlete competing in cross-country portion, cross-country stage. And here, another athlete, William Steinkraus from United States, winner of the gold medal in jumping competition. Aqui o Jean-Jacques Guyon da França, que foi o campeão na prova dos 3 dias. A equipe do Reino Unido, campeã por equipes nos 3 dias. Um atleta que caiu na porção de cross-country do hipismo. E aqui o William Steinkraus dos Estados Unidos, vencedor da prova individual de saltos. E as competições de hipismo. The rowing competitions, as competições de remo. Aqui a sede, né, o local da disputa. Here the place of rowing competition. Single sculls, gold medal to Jan Vienese from Netherlands and Joachim Meisner from West Germany did win medal. The Italian trio won the gold medal in pairs with coxswain.
Gold medal to Italy, Primo Baran, Bruno Cipolla, and Renzo Sambo. Here, another moment, Holland against Italy in the competition. And for without Coxswain, gold medal to East German. Here, the Soviet duo, Anatoly Zas and Alexander Timoshinin, winners of the gold medal. Here, the French team for without Coxswain, and the Olympic champions in pairs without Coxswain, gold medal to East German. Aqui vários campeões, aqui o local da disputa do remo. O esquife individual, medalha de ouro para o holandês Jan Vienese, aqui comemorando o Joachim Meisner da Alemanha Ocidental. O trio italiano, vencedor da prova do 2 com. Outro momento aqui, o trio italiano contra o trio holandês, no 2 com. O 400 da Alemanha Oriental, ganhador da medalha de ouro. A dupla soviética, Anatoly Zas e Alexander Timoshinin, ganhadores do esquife duplo. Aqui o 400 da França, passando mal. E no 200, a vitória dos alemães orientais, Jörg Luck e Heinz-Jürgen Bott. Então, nesta página, nada menos do que 1, 2, 3, 5 campeões olímpicos do remo. Olha a qualidade desse livro. And here, rowing 8th competition, gold medal to West German. E aqui na prova de 8, medalha de ouro para a Alemanha Ocidental. Silver and bronze medals were won by Australia and USSR. Austrália e União Soviética ficaram com as medalhas de prata e bronze. Sailing competition, 5.5 meters, gold medal to Sweden. Sunderland trio, Jürgen, Ulf and Peter won the gold medal. Em 5.5 metros na vela, medalha de ouro para a Suécia, com o trio formado por Jürgen, Ulf e Peter Sunderland. Here, more moments of the Sunderland trio, mais momentos aqui do trio dos Sunderland conquistando a medalha de ouro. Eles aqui no pódio, here in the podium. Mais momentos deles, more moments about here. United States, in the Dragon competition. And here, Star competition. Also United States competing. Então aqui, ó, as competições na vela, mais dos irmãos Sunderland, que venceram 5,5 para a Suécia. Na classe Star, a vitória dos Estados Unidos. Na classe Dragão também, os Estados Unidos. Olha o Dzinho aqui no barco, ó, Dragão. A estrelinha Star. E mais momentos aqui na vela. Acho que aqui é a classe Fim. Abaixo. More moments here. Flying Dutchman event. And here the great Valentin Mankin, winner of the Finn class to USSR. Valentin Mankin was one of the best sailors in the world, winner of 3 Olympic gold medals and 1 silver medal. Aqui as provas de vela, competição aqui na classe Finn. O campeão da classe Finn, o soviético Valentin Mankin, que conquistou 3 medalhas de ouro na vela, em Jogos Olímpicos. E aqui os atletas também na classe Finn.
more athletes competing FIM, mais atletas competindo na FIM. E agora a prova de natação. Here, the swimming events, the great Michael Wenden, winner of the 100 and 200 freestyle events. Here, Deb Meyer from United States, winner 3 Olympic gold medals in freestyle events. Here, Felipe Munoz from Mexico, winner of the 200 meters breaststroke competitions. And below, Mike Burton, United States, winner of the gold medal in 1500 meters and 400 meters freestyle events. Aqui o Michael Wenden, da Austrália, vencedor da prova de 200 e 100 metros nado livre. A Deb Meyer, dos Estados Unidos, vencedora dos 200, 400 e 800 metros nado livre. Felipe Munoz, do México, campeão nos 200 peito. E Michael Burton, dos Estados Unidos, campeão nos 400 e 1500 metros estilo livre. More swimming events here. The great Michael Wenden winning his Olympic medals in 200 meters event. Here in the 100 meters and 200 meters. Aqui o Mike Wenden vencendo os 100 metros livre. E aqui ele sendo, né, no pódio com os norte-americanos, Donald Schulander, né? Schulander ganhou 4 medalhas de ouro nos Jogos de Tóquio. E aqui a final dos 100 metros. Here more moments and Mexico competitors. Sweden athletes, and here another moment, and 800 meters freestyle relay, USSR, United States. Here the Swedish athlete Gunnar Larsson, and the Olympic podium, and 400 meters freestyle event, gold medal to United States, silver medal USSR, and Australia, winners of the bronze medals. Então aqui as competições de natação, revezamento 4x200 livre, aqui um sueco pulando na água no revezamento, e o pódio do 4x100 livre, prata para a União Soviética, ouro para os Estados Unidos e bronze para a Austrália. Here another moment, and 200 meters breaststroke, gold medal to Felipe Munoz from Mexico ahead Vladimir Kosinski from USSR. Here the Olympic podium and 100 breaststroke event, gold to Donald Mackenzie from United States ahead Vladimir Kosinski and Nikolai Pankin from USSR, and Swedish athlete Thomas Johansson here below. Bem, aqui nas competições, a prova dos 200 metros nado de peito, Felipe Munoz do México, nessa foto, chegando à frente do Vladimir Kosinski da União Soviética, conquistando a primeira medalha de ouro do México na natação. O Donald Mackenzie dos Estados Unidos, conquistando a medalha de ouro à frente do Vladimir Kosinski, da União Soviética, e do Nikolai Pankin, também da União Soviética. E aqui um representante da Suécia. We'd like to remember United States won 52 Olympic medals in swimming events, including 21 gold medals. Lembrando que os Estados Unidos obtiveram 52 medalhas nas provas de natação, incluindo 21 de ouro. Here more events. The great East German athlete Roland Matz, winner of 2 gold medals in backstroke events. He won the 100 and 200 events. Here Matz celebrating his victories, and here one swimmer by Sweden. Carl Robbie from United States won the gold medal in 200 butterfly event, and here
American Mark Spitz, Doug Russell, and Ross Wallace in 100 meters butterfly event. And here Peter Fail em butterfly style. Bem, aqui nas competições de natação, o Roland Mattes, vencedor dos 100 e 200 metros nado de costas, grande atleta da Alemanha Oriental, grande nome das competições de natação desses Jogos Olímpicos do México. De novo aqui o Roland Mattes, ele que vai vencer também essas provas nos Jogos de 1972. Mais uma, aqui um sueco. Na prova de 200 metros costas, o Carl Robin, dos Estados Unidos, do 200 borboleta, o Carl Robin conquistou a medalha de ouro, à frente do britânico Woodruff. E aqui o pódio dos 100 metros borboleta, com o Mark Spitz, o Doug Russell e o Ross Wallace. E aqui um atleta, Peter Fail, realizando um nado borboleta. More events here. I will stop because this video is very I will continue. Here, the 200 medley event, the gold medal to United States, gold medal to Charles Hicox, and silver medal Greg Buchanan, and bronze medal John Ferris. Ferris collapsed here on the podium, and Charles Hicox, and against Gary Hall, Hicox won the gold medal in 400 meters medley event. And here the diving competitions, gold medal to Italy's Klaus Di Biase in platform competition, and in springboard, gold medal to United States, Bernhard Wrightson. Di Biase was silver medalist, and James Embry bronze medalist. And here, atleta by Sweden, Tord Anderson. Aqui as competições de natação, ainda largada das provas de nado medley. Os 200 medley, medalha de ouro para o Charles Hicox dos Estados Unidos, com Buckingham prata e o Ferris bronze. Ferris passou mal no pódio, desmaiou. Aqui a final dos 400 medley, o Charles Hicox contra o Gary Hall. Nos saltos ornamentais, o Klaus Di Biase da Itália conquistou a medalha de ouro na plataforma. E aqui a premiação da prova de trampolim, o Di Biase com a medalha de prata, o Bernard Wrightson dos Estados Unidos com a medalha de ouro e o James Henry, medalhista de bronze. E um representante da Suécia realizando um salto. Mais competições aqui, o polo aquático, o jogo entre Alemanha Ocidental e Hungria. E aqui uma disputa entre União Soviética e Iugoslávia. Iugoslávia conquistou a medalha de ouro. Mais provas de natação. A vitória da Ada Kok da Holanda nos 200 metros borboleta. E aqui a norte-americana Debbie Meyer com suas medalhas. Here, water polo competition, gold medal to Hungary against gold medal to here the game between Hungary and the West German, and here the final, the game between USSR and Yugoslavia. Yugoslavia won the gold medal. Here swimming competition, Ada Kok from Netherlands, winner of the 200 butterfly events, gold medal, and here Deb Meyer, winner of the gold medal, 3 gold medals in freestyle events, 200, 400 and 800 freestyle events. More women's swimming here. The 100 meters freestyle event, gold medal to Jian Hen from United States, silver Sue Pedersen, and bronze Linda Gustafsson, all United States. And here the Olympic podium in 100 breaststroke event,
Gold medal to Jurdica Biedova from Yugoslavia. Silver medal to Galina Prozmechkova, USSR. And bronze medal Sharon Wishman from United States. And the 3 swimmers also won medals in 200 meters event. And here the begin of the 100 meters breaststroke event. Aqui as competições de natação, a prova dos 100 metros nado livre, domínio dos Estados Unidos, ouro para Jan Henne dos Estados Unidos, medalha de ouro, Sui Pedersen prata e Linda Gustafsson medalhista de bronze. Aqui uma atleta da Suécia competindo. Na prova de 100 metros nado de peito, vitória para Jurdica Biedova da Iugoslávia, Galina Stepanova Prozmechkova da União Soviética foi prata e o bronze para Sharon Wishman dos Estados Unidos. Elas também tiveram um resultado brilhante nas provas de 200 metros. Prozmechkova foi medalhista de bronze, a Biedova foi medalhista de prata e a Sharon Wishman dos Estados Unidos foi a campeã da prova. E aqui a largada da prova dos 100 metros nado de peito feminina, prova feminina. More women's events here in swimming. Mais eventos aqui da natação. Here the 200 meters backstroke and the gold medal to Lynette Watson from United States. Here the photo of the Olympic champion, Lynette Watson, United States, gold medal. Elaine Turner, Canada, silver, and Kyle Hall, United States, bronze. And here the 100 backstroke event, gold medal to Kyle Hall from United States. Aqui a prova do nado de costas, a largada da prova dos 200 metros. Aqui a prova dos 100 metros, nado de costas, a vitória da Kyle Hall dos Estados Unidos. E nos 200 costas, a vitória da Lillian Watson, também dos Estados Unidos, com um pódio com a Elaine Turner do Canadá e a Kay Hall dos Estados Unidos. Aqui a Kay Hall foi a vencedora da prova dos 100 metros e bronze nos 200 metros nado de costas. Lynette McClements from Australia won the gold medal in 100 butterfly stroke. Here Ada Kok from Netherlands, winner of the gold medal in 200 butterfly event. And here the Olympic podium, Lynette McClements, winner of the 100 butterfly events, ahead Susan Shields, United States, and Ellie Daniels, also United States. Aqui as medalhistas, né, a prova do nado de costas, bem confuso. A Lillian Watson conquistou a medalha de ouro na prova dos 200 metros nado de costas. E a Kay Hall na prova de 100 metros nado de costas. Aqui a Lynette McClements venceu os 100 metros borboleta. E a holandesa Ada Kok venceu a prova dos 200 metros borboleta. E aqui o pódio com a Lynette McClements da Austrália, junto com as norte-americanas, Ellie Daniels e Susan Shields, na prova de 100 metros borboleta. More events here. The medley competitions. Claudia Kolb from United States, winner of 200 and 400 medley events, gold medals. And here the relay competition, gold medal to United States, medley relay, 400 medley relay, Kay Hall, Ellie Daniel, Kat Bowen, Sue Pedersen. And here Australia, winner of Olympic medal in medley competition.
Nas competições de medley, aqui a Claudia Kolbe, dos Estados Unidos, venceu os 200 e 400 medley. Aqui a final do revezamento, a Austrália obtendo medalha e o time dos Estados Unidos conquistou a medalha de ouro. Kay Hall, Ellie Daniel, Kate Ball e Sue Pedersen. Começa aqui, ó. Kay Hall, Ellie Daniel, Kate Ball e Sue Pedersen. Here, in diving competitions, gold medal to Sui Goshik in springboard competition and Milena Dutkova from Czechoslovakia em platform event. Aqui nas competições de saltos ornamentais, a Sui Goshik dos Estados Unidos venceu a prova de trampolim e a Milena Dutkova da Tchecoslováquia foi a campeã na plataforma. Sui Goshik e Milena Dutkova. More events here. Shooting competitions. USA Gary Anderson won the gold medal in free rifle. Here, Swedish athletes competing. Another champion here, Bernie Klinger from West Germany, winner in three position competition. And here in freestyle, in free pistol, gold medal to Grigor Kozik, USSR, Heinz Martel, West German, silver medal, and bronze medalist Harold Volmar from East Germany. Aqui as competições de tiro, o Gary Anderson foi campeão da prova do fuzil livre. Aqui competidores suecos nessa prova. O Bernhard Klinger, da Alemanha Ocidental, venceu a carabina 3 posições. E na pistola livre, medalha de ouro, Grigori Kozik, da União Soviética. O Heinz Mertel, da Alemanha Ocidental, foi prata. E Harold Volmar, da Alemanha Oriental, medalhista de bronze. More moments here. Shooting competitions. Mais momentos aqui nas competições de tiro. Um sueco atirando. And here, more moments here on Swedish athletes shooting. And here, the skeet competitions. Gold medal to Yevgeny Petrov, USSR. Silver medalist Romano Garagnani from Italy. And bronze medalist Konrad Vernier, West German. Vernier will be Olympic champion 4 years later in Munich. And trap competition, Olympic gold medal to John Robert Braithwaite from Great Britain. Aqui as competições de tiro. Um atleta da Suécia realizando tiro. A premiação da prova do skeet, medalha de ouro por Yevgeny Petrov da União Soviética, prata Romano Garagnani da Itália e o medalhista de bronze Konrad Vernier da Alemanha Ocidental. Vernier será o campeão 4 anos depois nos Jogos de Munique. E o John Robert Braithwaite, vencedor da fossa olímpica do Reino Unido. Here, weightlifting competitions, the heavyweight champion and the lightest Olympic champion, Mohamed Nassiri from Iran. And here, Carlo Kangasniemi from Finland, winner of the only Olympic gold medal by Finland in weightlifting competitions. Aqui as competições do levantamento de peso. O campeão do super pesado, o Leonid Jabotinsky, posando aqui com o Mohamed Nassiri do Irã, que foi o campeão na divisão mais leve. E aqui o finlandês Carlo Kangasniemi, que venceu na divisão abaixo do Jabotinsky, ele que derrotou o Jan Tautz da União Soviética. More weightlifting competitions here. Mohamed Nassiri winning his Olympic gold medal in the lightest weight category. Here, the Olympic podium, the Olympic champion Yoshinobu Miyake from Japan, winning his second Olympic gold medal. Yoshiyuki Miyake from Japan was bronze medalist, and Dito Shanidze from USSR silver medalist. Waldemar Basanovsky from Poland won his second Olympic gold medal. And in another cathlete, gold medal to Viktor Kurentsov, also USSR.
and Kuznetsov on the Olympic podium. And here Boris Seletinsky also won Olympic gold medal in weightlifting competitions. More action here. The great Carlo Cangasniemi celebrating his Olympic gold medal, and here Jan Tautz trying to catch Cangasniemi, but the Finnish athlete was the best in the competition. Here Swedish Johansson and Great Britain's Lewis Martin injured in his attempt. Another medalist, Serge Hedding from Belgium, Olympic medalist in heavyweight class. Joseph Duby, United States, also Olympic medalist, the bronze medalist. Hedding was the silver medalist from Belgium, and another athlete of Johansson from Sweden. And here the great Leonid Jabotinsky from USSR, winner of the gold medal in the heaviest weight class. Here, então aqui temos o Leonid Jabotinsky com Mohamed Nassiri, né, dos extremos, né, das divisões de peso. O finlandês Carlo Cangasniemi, vencedor na divisão abaixo do Leonid Jabotinsky, derrotou Jan Tautz da União Soviética. Mais ações aqui. O Mohamed Nassiri do Irã, vencedor na categoria mais leve. Aqui o grande Mohamed Nassiri. Na outra categoria mais leve, o japonês Yoshinobu Miyake, campeão em 1964, conquistando a medalha de ouro. Medalha de prata Dito Chanidze, da União Soviética, e o bronze Yoshiyuki Miyake, irmão do Yoshinobu Miyake. Waldemar Bazanovski, conquistando sua segunda medalha de ouro, campeão também em 1964. Viktor Kuznetsov, vencedor na divisão aí dos 75 quilos. Kuznetsov no pódio, junto com o Oshi do Japão e Bakos da Hungria. Aqui, ó, retornando, mostrando o Bazanovski e o Miyake, e aqui o Nassiri. E o Seletinsky, Boris Seletinsky, também campeão na divisão dos 82,5 kg. Mais fotos de campeões. Carlo Cangasniemi, que eu tenho ele no Facebook aqui, ó, comemorando sua vitória sobre o Jan Tautz. O Jan Tautz, ganhador da medalha de prata, vai ser campeão 4 anos depois. E aqui os atletas que se machucaram. O Martin do Reino Unido, um outro atleta aqui da Suécia. Na categoria mais pesada, o Serge Hedding da Bélgica, vencedor da medalha de ouro. Conquistou, aliás, medalha de prata. O Leonid Jabotinsky da União Soviética, que foi o campeão, medalhista de ouro. Joseph Duby dos Estados Unidos, medalhista de bronze. E aqui um atleta da Suécia. And here, the volleyball competition, USSR won the gold medal in men's and women's competition. Here, the games between USSR and Mexico. USSR won the gold medal. And here the Soviet team against the Japanese team. USSR won the women's competition. Aqui um jogo entre União Soviética e México, prova masculina. Japão e União Soviética, prova feminina. And here the closing ceremony, Munich, the next Olympics. E aqui a cerimônia de encerramento, Munique, a próxima Olimpíada. E as statistics and Winter Olympics, estatísticas nos Jogos de Inverno. The Swedish team in Winter Olympics, a equipe sueca na Olimpíada de Inverno. Here, Johnny Högling and Tony Gustafsson, winners of gold medals to Sweden in Grenoble Olympics. Aqui o Johnny Högling,
e a Tony Gustafsson, vencedores de medalhas de ouro para a Suécia nos Jogos de Inverno. And here the Swedish team to the Summer Olympics. Aqui os suecos, né, para os resultados da Olimpíada de verão. E estão aqui os suecos, os resultados. Here the results of the Summer Olympics. Summer Olympics, results, resultado das Olimpíadas. Here, all Olympic champions. Aqui todos os campeões olímpicos em vários esportes. All Olympic champions in several sports. And more tests, statistics, mais estatísticas. And here, the find of this book, final do livro. I received this book on 26 September 2000, Antiquariat Nordkalotten, Espingston, Sweden. Eu recebi esse livro em 26 de setembro de 2000, do Antiquariat Nordkalotten, em Espingston, Suécia. It's a big video. I will have problems to put it in Facebook, but I will try. Bem, uma grande filmagem, né? Mas eu vou ter problemas para colocar esse livro no Facebook. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu preferi continuar, vou ter que parar. 26 September, 26 de setembro de 2000, Antiquariat Nordkalotten, Espingston, Suécia. Foi uma livraria, esse Nordkalotten não tinha como pagar. Não tinha como fazer o pagamento. E as Pingstons oferecia. Tinha uma forma de pagar por essa livraria. Eu comprei o livro da Nordkalotten pelas Pingstons. Aí paguei uma porcentagem de lucro para eles. Well, thank you. I hope you enjoyed this video, this long video. I see you later. Bem, obrigado. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.